Imagina que a gente ia embora sem ouvir os desfechos dessa história da Cidinha. Vamos esperar o pessoal voltar aí. Que vamos chegando, galera, de novo. Ninguém solta a mão de ninguém. A Cidinha tá voltando já pra terminar essa história. Quem tava ouvindo essa história, gente? Meu, olha, eu vou falar, muito bom, né? Muito bom. Primeiro, esse amor de mãe absurdo, né? E essa desconstrução do preconceito, assim, é uma coisa que é sempre muito chocante. Eu sempre, quando eu tô entrevistando alguém, gente, tô aqui falando pra esperar o pessoal voltar. Toda vez que eu tô entrevistando uma mulher, uma mãe, principalmente às vezes quando já tem uma certa idade, eu falo, poxa, você imagina chegar nessa idade e plantar maconha? Né? Porque é sempre muito chocante. E assim, a luta dessas mulheres, não só pela manutenção da saúde dos seus filhos, né? Que é o principal, claro, mas a luta de desconstrução do indivíduo, da própria pessoa como cidadão. De repente você começa a plantar maconha para sanar as crises da sua filha, né? E quando vê, você tá falando sobre desobediência civil, né? Você tá falando sobre o quanto a tal guerra contra as drogas mata, né? E mata pessoas com cor certa, de lugares certos, sabe? Então é super incrível essas histórias. E eu fico assim, passada, não sei vocês, eu ouço tudo isso desde que eu comecei, que eu cheguei no Seixas, mas assim, sempre toca muito, assim. Deixa eu esperar a Cidinha voltar. Ah, ela já tá aqui, ó. O pessoal vai voltando aí. Mas muito massa, né, pessoal? Muito, muito massa. Voltamos, Cidinha. O pessoal tá chegando aos pouquinhos, mas tá chegando. Você estava contando então do seu habeas corpus, mas para quem tá chegando agora também caiu meio de gato. Gente, essa é a Cidinha da Cultive, presidente aí da Cultive. Começou a contar pra gente a história dela aí, né, e da filha dela, e toda a saga para plantar maconha aí para extração do óleo para a filha dela, que é a Clarinha, que tem a síndrome de Dravet. E aí ela estava contando a respeito do habeas corpus, qual foi o processo. A gente fechou aquela live, abriu outra, mas vale a pena pegar e também ir atrás, porque a Cidinha você bota lá no Google, querido, Cidinha Cultive, é vídeo que não acaba mais, é matéria que não. Eu adoro que a primeira é assim, mãe jardineira. Eu adoro esse título, né? Então vamos voltar lá, Cidinha. Você vai contando que, acho que a gente pode retomar um pouquinho a a juíza, né, decidiu que não era da jurisdição dela, que tentou mandar para pequenas causas, o Emílio da Reforma. Gente, vocês vão ouvindo alguns nomes aí que a gente está habituado a conviver nesse métier canábico, né, Cridinha? Então a gente fala o nome do pessoal, mas o doutor Emílio aí é um dos advogados da Rede Reforma, que presta serviços gratuitos para muitas famílias que estão atrás aí dos seus HCs, né? Então, aí a Cidinha vai continuar contando essa história. Já chegou mais da metade da galera. Manda ver, Cidinha. É o Emílio e o Ricardo Nemer também, né? Hoje tem mais advogados da reforma. E os meus anjos da guarda foram o Ricardo Nemer e o Emílio. Enfim, não teve mais como dar prosseguimento. Aí entramos com pedido de habeas corpus. E nisso as minhas plantas já estavam na fase de colheita, né? Assim, quase. Faltava um pouco, mas já estavam florindo. Aí, quando entramos com o habeas corpus, aí a nosso habeas corpus demorou mais ou menos uns 20 dias, por aí. Aí foi quando caiu na mão de uma outra juíza, e essa juíza entendeu que eu e o meu marido, cultivando para minha filha, nós estávamos cultivando para terceiros. Então, Hum, caracterizava tráfico. Aí, o que ah, ela fez? Aí ela mandou nosso caso para um juiz criminal. hum, Juiz criminal, provavelmente que julga traficante. Aí nisso aí até o Ricardo Nemer já me ligou e falou, olha, estou sendo bem transparente, a qualquer momento pode aparecer a polícia aí, acabar com as plantas de vocês e levar vocês presos. Se aparecer a polícia na mesma hora, vocês nos ligam. E eles moram no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo. Se a hum, gente pega o avião, a gente vai na mesma hora aí. A nossa preocupação maior foi realmente acabar com as plantas, porque era o remédio da minha filha. E como o nosso hum, caso já tinha se tornado até público desde 2014, justamente por causa do artesanal, tudo, até quando a gente foi no Chile. Então, assim, a gente não estava assim, até muito preocupado de ir preso, porque a gente tinha certeza que a gente não ia ficar preso, porque eu tenho todas as provas, eu tenho
uma montanha de exames, de internações da minha filha, tudo guardado, tem tudo para comprovar. Então, nós tínhamos certeza que presa a gente não ficaria. Aí, quando foi no dia 19 de dezembro, o último dia antes do recesso do judiciário, eu recebo por e-mail uma carta do tribunal, um e-mail. Quando eu abro, é a minha liminar deferida. Nossa, aquilo para mim foi assim, ainda o juiz dizendo que na liminar que um dia antes do recesso do judiciário, ele tinha tirado um funcionário do Tatuapé para ir até a Barra Funda para protocolar, para nós ficarmos cobertos nesse recesso do judiciário, que seria do final de ano de Natal. Nossa, aquilo para mim foi uma emoção tão grande, Carol, parecia que assim, todo aquele sofrimento de todos aqueles anos que eu passei, parece que eu coloquei tudo naquela emoção, sabe? Porque foi tão libertador, porque eu sabia que o remédio da minha filha só ia depender de mim. Não ia depender de mais ninguém, não ia depender de Estado, não ia depender de médico, não ia depender de dinheiro, porque eu ia plantar no quintal da minha casa. É claro que assim, tem gasto, tem um certo gasto, mas não chega nem aos pés de um importado. Que eu respondi para ele, eu fui respondendo o e-mail, né, sem me dar conta de que realmente era um juiz. Aí quando eu vejo, ele responde o meu e-mail dizendo que o meu e-mail foi o melhor presente de Natal que ele poderia ter recebido e que no meu lugar ele faria a mesma coisa, sabe? Então, foi assim, é algo que assim, chega a ser absurdo você ter que ter um habeas corpus para você não ser preso porque você está plantando uma planta para salvar a vida de sua filha. É assim, é algo muito contraditório. Estamos no século XXI, sabe? É algo que não dá para entender. Mas você sabe que eles sabem que a planta, que já provou que a planta tem todo esse bem, todo esse efeito terapêutico. Os políticos, o Senado, todos eles sabem que médico usa maconha, qualquer cidadão usa maconha, político usa maconha, advogado usa maconha, estudante usa maconha, qualquer outra pessoa usa maconha, sabe? Lá entre eles usam maconha, mas é mais fácil fechar os olhos e proibir porque o interesse está por trás disso. Então, assim, é algo muito frio, sabe? É algo muito... Não sei te dizer, porque assim, tanto é que eu falo para as mães, nós lutamos por uma regulamentação, sim, mas não espere ela e não tenha medo. Se você tem como provar a patologia, não tenha medo. Plante. Porque se eu não tivesse começado com a minha filha, mesmo na proibição lá atrás, eu não sei se eu teria a Clarian aqui hoje. Porque realmente as convulsões dela eram muito severas. Então, assim, causava um efeito devastador. Então, sabe? Então, é isso. Aliás, inclusive a Teodória, né, falou nessa pandemia que a vida vem antes do lucro. E realmente, a vida vem antes do lucro. Na pandemia, em qualquer situação, a vida vem antes do lucro. Então, a gente tem que pensar isso. E a gente tem que pensar isso até mesmo porque, assim, quando o Estado ele ignora, ele está dando vazão para as pessoas se adoecerem mais. Por quê? Porque tem muitas pessoas que acabam se aproveitando da proibição para lucrar com a dor alheia de qualquer forma. Que é como vendendo um óleo sem saber nenhuma procedência. Então, muitas mães realmente compram e jamais a gente pode culpar essa mãe, porque se eu não tivesse, eu também compraria. Porque apesar... Foi o que você falou do prensado, né, Cidinha? Exato. Tem outras mães, a gente conversou com todas as mães do Mães Indie, né, e uma delas falou, eu ia da favela buscar para fazer com prensado. Eu não tinha como pegar, não tinha como ter acesso a nada. Vou deixar o meu filho lá jogado porque as autoridades acham que isso é crime, né? Agora, você imagina uma mãe da favela cultivando. Você acha que um policial vai tratar realmente ela como uma mãe de paciente? Muito difícil. É muito difícil. Então, assim,
Eu tava falando pro pessoal, talvez você não tinha chegado ainda nessa segunda live, que é isso, né? O quanto você, por exemplo, você como mãe entrou nessa num cuidado com a saúde da sua filha e de repente está falando de desobediência civil. E de repente está falando sobre o quanto a guerra às drogas mata mais do que o próprio uso das substâncias, das drogas, né? E aí, isso é uma realidade, eu que tenho contato, você também, obviamente, que tem contato com várias mães, o quanto isso vai mudando, né, o entendimento do próprio giro da sociedade, né? Do como. Pode falar. Não, por favor. Não, é assim, tanto mata como sequela, né? Ela, assim, no caso da minha filha, o que deixou as sequelas da minha filha foi o quê? Foi entrar em mal epilético, as paradas respiratórias com falta de oxigenação no cérebro, e realmente ela acabou tendo as sequelas dela, que minha filha ela tem 16 anos, mas ela é uma criança eterna. Agora, se eu soubesse dessa informação lá atrás, há 15 anos atrás, eu poderia ter livrado a minha filha dessas sequelas hoje. Sabe? Então, assim, então realmente, sim, quando não mata, sequela. A proibição, ela mata e ela sequela. Então, a desobediência civil, ela tem que ter, porque se você for esperar pelo Estado, você perde o seu filho, você perde a sua vida. Tem muitas pessoas que acabam morrendo sem ter, ao menos, acesso ao óleo. Tentando ter, não tem. Muitas pessoas acabam morrendo e sequelando cada vez mais, sem contar a sequela do encarceramento. Sabe, um usuário que hoje que é um absurdo, que o artigo, desculpa se eu errar, mas se eu não me engano, não sei se é o artigo 28, que é onde o que vale mais é a palavra de um policial, você não precisa de provas, a palavra de um policial já serve como prova para um juiz. Isso é um absurdo. Se você estava você é usuário, você pode ser preso pode não, como muitos estão lá presos como traficantes. Então, assim, são coisas que você falou, né, são revoltantes. Tem cor, né? Essa guerra tem um público-alvo, né? Não é. Exatamente. Tem cor, tem gênero, tem classe raça, social, tem tem CEP, raça, né? tem endereço fixo, né? Quem é impactado Sim. por essa guerra às drogas, né? Não é o cara ali que vai fumar um baseadinho com a galera, né? E isso é muito Exatamente. louco como entra para a vida de uma cidadã, por exemplo, média, né? Que está lá com a sua filha doente, de repente ela começa a se fazer ter uma preocupação, uma visão tão ampla dos problemas sociais, e isso é transformador. Então a Sim. cannabis, ela vem para abrir portas bem além da saúde também, né, Cidinha? Carol, eu não tinha esse olhar antes, eu não tinha. A minha filha me levou a ter esse olhar, sabe? Hoje porque assim como você vê, né? Hoje, muitas, até mesmo moradores de rua são pessoas praticamente invisíveis para muitos olhos, né? E antes, eu não olhava, para mim o problema eram as drogas e eram os drogados. Uau. Nada diferente do que muita gente. Hoje não, hoje eu vejo que realmente o problema está na proibição. Tem que ter campanhas educativas. Porque se você pegar, por exemplo, tudo depende da dose, tudo é como usar. Se você pegar um Gardenal e você tomar com uma bebida alcoólica, por exemplo, você também fica Vai ser alto, fica barato. fica nem sei se é barato, mas fica meio loucão, entendeu? Não sei se é barato no sentido de barato. Tem uma série agora, Cidinha, não sei se você já chegou a ouvir e chegou a assistir, na Netflix, chamada Midnight Gospel. O primeiro episódio, eu recomendo. Falaram, não assisti ainda. O primeiro episódio fala justamente sobre, já chega falando sobre a cannabis. E aí rola um bate-papo, assim, surreal, mas incrivelmente sensato, sobre exatamente o que você falou agora, que não é a droga, é a circunstância. Ele usa até essa frase, né? E aí tem todo um cenário surreal, mas quem está assistindo a gente aí eu recomendo, porque fala sobre a proibição e toda essa parafernália que envolve a proibição, vale bem a pena, viu? E é justamente sobre isso que você está falando. E para mudar esse cenário, que a gente
tem que fazer, é levar informação, é fazer campanhas informativas, fazer isso se multiplicar cada vez mais. Lá no Senado, eles já sabem tudo isso. A gente vai lá repetir, porque a gente tem que repetir, a gente tem que ir lá, a gente tem que lutar, a gente não pode desistir. É assim, da última vez até eu cheguei e falei assim, olha, cansa, mas eu tô aqui. Por quê? Porque a gente está repetindo tudo de novo. Até mesmo essa PL 399, que é para cultivo para poder comercializar, mas é cultivo para poder comercializar só para a indústria farmacêutica. E a autossustentabilidade, o direito individual de você poder cultivar o seu próprio remédio, o remédio do seu filho, porque o cultivo, ele te oferece a possibilidade de você testar várias cepas até encontrar a melhor resposta terapêutica, que cai naquilo que o Dr. Rafael Mecholan falou, que os canabinoides é como se fosse uma impressão digital. Então, assim, tem mães que até falam... A gente estava explicando aqui. Não, mas a cannabis... Oi? A gente estava explicando na primeira live, antes de você chegar, voltou. Que é justamente isso, né? Que a cannabis, ela faz uma modulação, uma regulação do sistema endocannabinoide. Cada pessoa tem o seu sistema endocannabinoide. Que não é porque às vezes apresenta a mesma síndrome, a mesma doença, que vai ser a mesma cepa e a mesma dosagem, né? Explica um pouquinho isso para as pessoas, porque tem gente que não sabe que existem várias maconhas, né? Tem muita gente aí que tá, é a maconha, mas é bom, gente, a gente ornar aqui o discurso para ter um entendimento e informação que vão além do preconceito das pessoas e a gente destruir a galera no argumento, né? Sim, não, porque só se fala no CBD e no THC, né? E se esquecem que tem mais de 104 canabinoides, mais de 500 compostos, que no final dá mais de 1.000 e tantos compostos. Enfim, é como se você pegasse um coquetel de todos os canabinoides, vamos pegar 100 canabinoides, e falar, vou fazer uma combinação. Vou fazer uma combinação da porcentagem de CBD, CBN, THC, THCA, CBG, enfim. Tem vários, né? Tem muito canabinoide, viu? Exatamente. O que muda é o quê? É a porcentagem de cada canabinoide na planta. Então, tem várias cepas, que a gente chama de cepas. E cada vez mais está crescendo esse leque de cepas. Por quê? Porque sempre acabam fazendo as cruzas, uma nova genética, acaba criando uma nova genética, onde acaba tendo um melhor efeito. Então, o que acontece? No caso da minha filha, eu uso com ela a Harlet Sue. A Harlet Sue, ela tem todos os canabinoides, assim como todas as plantas de maconha têm todos os canabinoides, a não ser que seja uma ou outra que tenha feito alguma transformação genética, aí é outra coisa, né? Mas todas têm todos os canabinoides. Então, só que essa é rica em CBD, ela tem THC e tantos os outros canabinoides, e ela tem um efeito maravilhoso na minha filha. Só que pode ser também que eu encontre uma outra que dê um melhor efeito também na Clária. E o que acontece? A dose. Então, assim, concluindo, por isso que você tem que testar, porque tiveram mães que chegaram e me falaram assim, olha, não adianta, a maconha não dá para minha filha, tal, e não é milagre. Não, realmente não é milagre. Até mesmo porque a ciência a ciência explica. Então, milagre a ciência não explica. Mas realmente fez um efeito maravilhoso na minha filha e tantas e outras crianças, assim como a Carol, que vocês postaram, assim como a Liane estava aqui agora há pouco. Ela mandou um salve, falou que aprendeu aí muita coisa com você, né? A Carol, que deu uma viralizada ontem, foi parar em vários sites aí com a sua plaquinha. Meus comentários, assim, gente, é um show de horror às vezes, mas ainda bem que tá tendo os comentários, né? Porque a gente tá falando sobre isso, né? Não, eu acompanhei o caso da Carol, foi algo assim muito lindo mesmo, sabe? Ela até na cadeira de roda, ela saiu. Eu resisti muito a colocar a Clara na cadeira de rodas, porque eu não queria me acomodar e nem ela se acomodar. Mas quase que eu tive que colocá-la, mas eu resisti muito a isso. Mas, enfim, então, por isso que o cultivo ele permite essa possibilidade de você testar várias cepas para você encontrar a melhor resposta terapêutica, né? E a dosagem.
O industrializado não vai te mostrar qual é a cepa, né? Mas mesmo assim você tem certeza do que você está plantando, é tudo orgânico. Quando você está fazendo óleo, você tem certeza qual é o tipo de óleo que você está usando, você tem certeza se for com kiff, você sabe qual é o tipo de óleo, se for com extração a álcool, você sabe qual é o tipo de extração de álcool. Só que é muito importante você se informar antes de você fazer o óleo. Dosagem não existe. Pode falar. Boa, é isso que eu ia falar da dosagem. Dosagem não existe dosagem padrão, dose padrão. Não é por quilo, não é assim, gente, eu não sou médica, não sou farmacêutica, por favor, eu não sou nada disso. Eu só estou falando, assim, com toda humildade, o que a gente aprendeu, trocando experiência junto com todos os pacientes, lendo, porque eu vou te falar, mãe de criança especial, acho que não existe nenhuma que não busca ler e poder entender a síndrome da filha e as necessidades, sabe, do filho. Mas assim, por favor, eu jamais quero aqui me impor me achando nada, tá? Eu tô falando com toda humildade, é o que nós realmente vemos. É empírico, né? É a experiência Sim, falando mais alto. E assim, gente, a gente dá uma matéria aqui no C-Chat, a gente tem o Dr. Pedro Pierro, que é o nosso consultor científico aqui no site, então eu posso falar de coisas que ele já conversou com a gente, que é isso, né? Não tem dose correta, por isso que é necessário um acompanhamento, né? Porque você vai dando uma olhada se tá fazendo efeito, se não tá. Às vezes é só a quantidade, não é a cepa. Então, eu tenho brincado assim, não é bagunça, gente. Vamos honrar essa planta aí, que está há 5.000 anos, né, sendo aí trazida, né, como medicamento, que aí teve todo esse processo sombrio que está passando, mas está clareando de novo, né? Mas para clarear a informação de qualidade o respeito em relação a essa planta, ele também determina muito dos próximos passos, né? Exatamente. Então, e assim, o que nós vemos também é assim, muitas crianças que alguns médicos prescrevem por quilo, por exemplo, já começam com 40 gotas, aí a mãe fala, olha, não está dando efeito rebote, ou olha, não está melhorando. Então, assim, o que a gente aconselha, começa do zero. Aí, não, eu tenho medo de falar. Não, começa do zero, porque é muito mais fácil você administrar a dosagem, aumentando do que diminuindo. Então, assim, começa do zero, você vai começar com uma gota, depois vai observando, fazendo relatório observacional, assim como eu fiz. Depois de uns 4 dias, aumenta para 2, depois vai aumentando se for necessário, sabe? Tipo aquela curva do U, ao contrário, que você vai aumentando aqui no pezinho do U, tipo uma gota, 2 gotas, 3, 5 gotas, aí você fala, não, eu quero que melhore mais, ou aumentar para 7 gotas ou 6 gotas. Aí você vê que 6 gotas já deu um efeito rebote, não melhorou, ou então, tá dormindo muito, tá ficando muito irritada, aí você volta para a última dosagem, que ali é a curva que você achou. É assim que a gente acaba instruindo e aprendemos também junto com todos, né, na própria associação. Muito coletiva, né? É uma construção muito coletiva, né? Sim, é isso que eu falo, o universo canábico, ele traz assim uma construção até social completamente nova, né? A construção do coletivo, as novas visões em relação a casos, né, como o tráfico, como a tal da guerra às drogas. Ele é um expansor de consciência em todos os sentidos, né, Cidinha? Pois então, como eu te falei, antes de tudo isso, eu também tinha preconceito, assim como muita gente tem, como a maioria das pessoas tem. Só que assim, hoje eu enxergo, sabe, tem pessoas que falam assim, nossa, mas a Cultive é a favor da liberação também do recreativo. O Emílio não fala recreativo, fala social, e eu acho fantástico, né? O uso social acho que é o mais certo mesmo. Poxa, mas já parou para pensar? A mesma coisa, tem paciente de Parkinson que liga para mim e fala, olha, não tenho condições de comprar o óleo. Eu falei, então fumar. Porque é uma maneira de você cuidar de você, sabe? Assim, só que o melhor é se você tiver que cultivar, porque assim, porque o vaporizado, a gente sabe que ele tem um efeito mais rápido, né? Até para Parkinson, até para dor, para tudo. Ele tem um efeito rápido, mas a duração dele também é rápida, é menor, né? O espaço de tempo de efeito. Mas é algo assim, as pessoas não pensam que se vê alguém fumando,
Depois da Clarion, tá? Que eu comecei a enxergar tudo isso. As pessoas fumando, que quando chega... Olha, para você ter uma ideia, antes de ir no simpósio, lá em 2014, eu comecei a vasculhar tanto sobre cannabis, que eu via evento de cannabis, falava para o meu marido, eu falava assim, olha, como a Clarion está tomando, tem um aqui sobre recreativo, né? Eu falei assim, vamos lá, só para ver o que o pessoal fala, eu quero entender que barato é esse, que a minha filha vai ter, porque eu já achava que a minha filha ia ter. Aí Ia nós ficar fomos... chapada. Aí nós vimos relatos assim, olha, eu fumo porque eu chego cansado em casa, eu quero relaxar, porque eu tenho insônia, é porque eu sou grafiteiro e me inspira na criatividade, sabe? Eu comecei a ficar, sabe, que me fez refletir tanta coisa, sabe? E assim, eu procurar ler mais, o assunto começou a ser muito mais amplo na minha cabeça, eu começar a buscar de todos os lados isso, para tentar entender aquela substância que a minha filha ia tomar, sabe? Tão polêmica. E, poxa, 6 anos, mata neurônio. Nossa, minha filha está transformada. O que é a Clarion antes de 2014, antes da maconha, e a Clarion depois da maconha. Se E isso o é que matar mais... neurônio, né? Nossa, muito pelo contrário, é o que dá a sinapse, né? Os neuroconectores. O que mais ainda me deixa mais feliz é quando vem alguém de fora, que faz tempo que não vem na minha casa, e vê a Clara e fala, nossa, ela tá O que que você outra, tá ela não vendo, fazia isso, o que menina? você tá fazendo? Sabe, é Eu tô algo dando assim que... maconha. Nossa, no meu trabalho, assim, eu acabo rindo, né, que as pessoas acabam se espantando quando eu falo isso. Mas é por aí, sabe? E assim, eu quero falar também que na Cultive temos eu, o Fábio, o Dr. Cardini, que é o nosso diretor científico, a Renata, que é a farmacêutica, a Renata Monteiro, o Renato Fileve, que é o nosso neurocientista, o Jordano, que é o advogado, o Vinícius, que é administrador, o Danilo, que ele faz a parte, ele é produtor, e tem e a Reforma, que são nossos parceiros. Então, Só opera. assim... então, assim, nossa, bom, conheci eles, né, lá no início, né, da minha luta, né, que eu fui buscando todos, e assim, acho que assim, a associação, acho que é algo que você tem que fazer com quem realmente você tem uma afinidade, os mesmos ideais, sabe, e acho que assim, acho que nós atraímos os mesmos ideais, sabe. Então, assim, e a Cultive é realmente sem fins lucrativos, total. O curso nós fazemos no Teatro Sérgio Cardoso, que não pagamos nada, eles também têm um carinho pela causa, eles doam o dia, o espaço em 2 dias para nós. Então, é algo assim que o que nós estamos fazendo sem recursos nenhum, mas com todos os recursos humanos, que é o que nós Que temos. é o que importa, É o que né? A gente importa. sabe bem que recursos humanos é o que importa, É gente, porque a gente tá isso, todo mundo é trancado em isso. casa, né? A cultura, a liberdade, outras coisas que a gente está entendendo aí que tem muito mais valor, né? Vamos Sim. usar esse tempo aí, muitos de nós somos privilegiados por ter uma casa, né? Por ter, né, condições aí, vamos usar esse tempo para repensar. E assim, lembrando que quem está aqui, muita gente está chegando agora, conhecendo o assunto, vai se inteirando, e quem já está, de levar informação, né? De ver uma família que precisa tal, e de tentar levar, porque faz parte da disseminação com conteúdo, né? Se você vai lá e Sim. coloca aí uma figura como a Cidinha aí e fala assim, olha, tá vendo essa moça? Então, tinha preconceito, tá vendo? Não tem mais. É a história de muitas mães e muitas mulheres, porque tem algumas que têm 60 anos, né? Eu acho que uma das mães das mães indie tem 60 anos. Imagina que ela com quase 60 anos ia pensar em plantar maconha, gente. Então isso convence Exatamente. até a sua vozinha lá que fica falando que você é maconheiro, sabe? Então, Assim, eu fui pela dor, né? A gente está fazendo de tudo para que as pessoas não esperem ter a dor para poder mudar de opinião, para poder abrir um pouco a mente, para poder conhecer que realmente é um efeito terapêutico. E a gente até evita mesmo de falar de maconha medicinal, porque o terapêutico ele tem até um leque muito maior que isso. Foi até o Emílio mesmo que acabou tendo essa sacada. Um leque muito maior, porque ele vai desde o bem-estar até
uma doença de alto risco. É, Né? gente, tem produto de massagem, tem tanta coisa. Eu uso tônico facial de CBD. Olha, eu vou começar a dormir com CBD, né? Com CBD não, com maconha no rosto. Começo a dormir com umas folhinhas grudadinhas. Eu vou te falar, é bom demais, menina. Eu uso tônico de cannabis, é maravilhoso, cara. Então Olha. tem vários efeitos terapêuticos, né? Não é só aí o medicinal. Que você falou, o medicinal, Clarion faz uso porque precisa como medicina, né? Mas tem gente aí precisando, sei lá, faz bem pra tudo, rejuvenesce, né? Libera Sim. a pele, faz tanta coisa, né, gente? E é só uma planta, né? Convenhamos. Exato, né? É só uma planta, né? Eu tenho as audiências públicas no Senado, quer dizer, vai todo mundo, mas a ré não está lá, que é a planta, né? Que é a planta, né? Leva uma mudinha da próxima vez, por favor. Eu trouxe aqui a pessoa, o ser que precisa estar presente nesse lugar, né? Exatamente, é bem por aí Ó, o mesmo. pessoal aqui da Conscientiza Epilepsia está falando que está junto com vocês. Muita gente mandando mensagem falando. Alexandre, O Alexandre Meirelles disse que ele foi o segundo a ter o HC no Brasil. Alexandre Planta faz um trabalho super lindo na epilepsia, com a cannabis também. Então, a galera falando que adora você, adora sua história, adora suas iniciativas, Obrigada, né? Tá chamando gente. aí a tive. Muita gente contando suas histórias. Desculpa, pessoal, que eu não consegui acompanhar tudo. Vai rolando assim os comentários e aí a gente vai prestando atenção. Mas todos muito bem guardados. E assim, a gente tá. Essas lives elas ficam guardadas, né? A gente vai pro nosso YouTube, depois a gente publica, quem quiser resgatar também. E muitas vezes ali a perguntinha tá ali, mas a Cidinha já contou a história aí, então é só mais ficar ligado mesmo, né? E eu acho que eu vou agradecer, né, Cidinha? Porque a gente, olha, eu vou te falar. A gente falou, hein? Mas foi bom demais. Foi bom demais. Falei muito, né? Não, porque eu adoro. E eu só aqui assim, ó, e o pessoal prestando atenção, uma super audiência super boa para esse horário, para o nosso pro C-Chat. Queria também aí pedir para quem chegou da sua base da Cultive que não conhecia o C-Chat, a gente também, aí a Cidinha acompanha e outras pessoas do universo canábico. É um site que a gente está passando informação com o máximo de qualidade possível em relação a todos os segmentos da cannabis, desde saúde a negócios. E a gente está quase batendo os 10 mil seguidores. Sabe aquele arraste aqui? Importante no Instagram? É muito importante para levar mais informação para mais pessoas. Então, curtam a nossa página. Se inscrevam lá no Telegram, que daqui a pouco vai ter coisa nova lá também no C-Chat _, oficial. Acessem o site, tem sempre matéria. Cidinha, se você digitar lá o nome dela, tá cheio de matéria lá dela também. Então, é um prazer, eu como repórter também, contar essas histórias. Cidinha. Eu sempre fui a favor da legalização, né? Eu falando como pessoa mesmo. Mas chegar nesse movimento... desse lugar, eu fui repórter de cidades muito tempo, com certeza já devo ter entrevistado você nas marchas por aqui em São Paulo. Sim, eu tava nossa, na rua. Minha primeira marcha foi em 2014, era só eu, Com meu certeza marido, como lá. pais, né? Lá nós encontramos o Gilberto e a Maria Antônia. E nós levamos cunhados, irmãs, cunhadas, só para fingir que tinha mais pais, assim, mas era mentira, ela só... Valeu a pena! E eu quero, assim, agradecer muito o pessoal da Marcha da Maconha, que, assim, nos acolheram, a mim, ao Fábio, a minha filha, muito bem, sabe? Em 2014, quando eu não conhecia nada, e foi ali onde eu levei cartaz, sabe, com a síndrome de Dravet e a maconha do lado, e eles nos acolheram, nos colocaram lá na frente, e foi para realmente dar o nosso grito, sabe? Então, assim, eles foram e são muito importantes. E até aproveitando, quem nunca foi à marcha, quando puderem, né? Quando nós voltarmos ao normal, não sei como é que vai ser, mas bom, porque a marcha ela não se resume somente numa marcha da maconha, ela luta por direitos, por respeito, sabe, enfim... Contra o racismo, contra o preconceito, nossa, tudo. tem vários grupos lá dentro. São vários coletivos foi bem lutando, super politizada, né? Exatamente, resumindo, lutando pela vida em geral, sabe? Pela vida, uma vida digna, né? Com respeito mesmo, com vários coletivos, várias bandeiras. Então, é isso, gente. E obrigada. Olha,
Muito obrigada, Cidinha, por ter atendido, por ter aprendido a fazer uma live. Agora você já sabe. Eu Não não sabia, suma. nunca tinha feito live. Não, gente, me perdoa, eu posso contar? Estou morrendo de vergonha. Mas eu estava aqui esperando na sua página, aí veio meu filho aqui, mãe, já começou, eu falei, mas eu não tô vendo. Aí ele clicou lá em cima, eu falei, ai, que Ai, vergonha. bem, gente, é o fantástico universo, o mundo das lives. A gente está chegando agora. Eu aprendi a fixar comentário recentemente também. E olha que eu trabalho com isso. Então, ó, aqui, ó, ninguém viu. Posso só mostrar a Clária? Claro, KKK. deve! Gente, agora vocês vão conhecer a Clara, que é o estopim de tudo isso, na verdade, né? Que levou a Cidinha, como até o Fogaça mesmo fala, os pais viram uma ferramenta, né? De luta, né? Os filhos, eles acabam sendo esses ícones, mas quem é a ferramenta são os pais, né? Eles são as inspirações. Isso é muito incrível, né? É a primeira live a gente nunca esquece, né, Leila? Numa casinha. Olá, Ela tá ouvindo música. Ah, justo. Melhor do que ouvir a tia aqui. Só fala oi. Oi. Oi, Clara, que bonito. E aí, tá ouvindo o quê? Tá ouvindo o quê de legal? Ó, ela tá falando, ó. Oi, Clariane, você tá ouvindo o quê? Patati patatá. Nossa, canta uma que eu sei várias. Patatá. Mas pode cantar que a tia sabe, eu também tenho filha. Morar numa casinha e gostada de morceguinho e o sente lá, 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 lá. Falando super bem. Olhou pra mim e fez assim. Fez como? Muito bom, cara. Muito legal, cara. Isso é incrível ver você com a sua filha aí, tendo essa chance de ter a sua filha do seu lado, ouvindo música, cantando. Antes não existia isso, até mesmo porque a síndrome de Dravet, ela tem um espectro autista também. Então, antes, a Clara, ela só ficava em frente à televisão, com aquele processo repetitivo, o dia inteiro. Você deixava de manhã à noite, não saía para nada, exatamente nada. E assim, hoje realmente ela faz tudo, assim, claro, né, dentro dos limites dela. Claro. Como todos nós temos limites, né? E a gente respeitar o da Clara, respeitar as crianças como ela e liberar esse processo de tratamento que chegue para mais pessoas, né? Exatamente, que seja que a gente tenha um acesso com igualdade, né? Onde todos possam realmente ter acesso. Gratidão demais. Pode falar, por favor. Não. Ah, ela tá cantando. Não, eu que quero agradecer por essa oportunidade de contar, apesar de que, assim, acho que para muita gente que já conhece a minha história, talvez tenha sido repetitivo. Desculpa, gente, é assim, eu acabo sendo muito detalhista. E eu acho que a gente tem cada vez mais a disseminar essa informação, cada vez mais combater esse preconceito e cada vez mais a gente está nas linhas de frente por uma regulamentação para que todos tenham acesso mesmo, porque muita gente ainda nem conhece esses efeitos terapêuticos da maconha. É isso, gente. Gratidão novamente. Obrigada para todos vocês que ficaram desde a primeira live até a segunda live. Agora fiquem aí com a Clariane no seu ouvido. Gente, e não esqueçam, fiquem em casa. Tá muito triste o que a gente está passando, pessoal, né? Se a gente quiser um dia sair de casa, vamos ficar em casa, por favor. Vamos ficar em né? casa. É isso aí. E aí, se tiver alguma dúvida aí sobre os momentos de ansiedade e depressão, vai lá dar um pulinho no chat, tá cheio de matéria legal sobre CBD, depressão, sobre CBD, ansiedade. A gente tá sempre aí mantendo vocês atualizados. Gente, boa noite, muito obrigada. Cidinha, Obrigada, beijo. gente. Pode Beijo. explicar pra ela no show? Não, agora a gente já vai desligar. Fala pra ela dar tchau, ela dá um tchauzinho aqui, ó. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, querida. Viu? Boa noite, viu? Até. Boa noite. Tchau, tchau. A história que eu vou contar em forma de Maravilha. poesia.